Olá, que bom estarmos juntos mais uma vez no nosso discipulado nos passos de Jesus. Cremos que estamos caminhando nos mesmos passos que o nosso mestre caminhou aqui nessa terra. E hoje nós vamos, como tema, compartilhar a grande comissão e o privilégio de fazer discípulos. Jesus fez discípulos e deixou essa missão para nós continuarmos aqui nessa terra. Vamos orar para nós começarmos esse discipulado de hoje. Senhor, nós queremos te agradecer por tudo que o Senhor tem feito até aqui, por aquilo que o Senhor vai fazer em nós e através de nós. Nos abençoa, abençoa a nossa casa e tudo que é nosso. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. A base bíblica de hoje eu convido você para abrir Mateus 28, a partir do versículo de número 16. Quero te lembrar para pegar a sua Bíblia de papel, se desconectar aí de tudo, se conectar somente nesse tempo, porque eu creio que nós vamos crescer mais. Pega a sua Bíblia de papel, vamos ler juntos a primeira referência de Mateus 28, as outras, você dá um pause no vídeo, abra a sua Bíblia, leia, depois solta o vídeo e a gente continua. Pega o seu caderno de anotação também, faça as suas anotações. Quando a gente anota, a gente aprende mais. E hoje nós precisamos aprender e entender o plano de salvação para a humanidade e o privilégio que Deus nos dá de participar disso. Deus tem um plano para salvar toda a humanidade e nos convida a fazer parte disso, trabalhando, servindo, fazendo novos discípulos, e com certeza Deus vai nos usar para isso. Então, nós vamos ler aqui Mateus capítulo de número 28, versículo de número 16, lembrando a você para curtir, compartilhar, comentar e aí compartilhar com o máximo de pessoas que você puder esse vídeo, para que mais pessoas também cresçam com Jesus. Diz assim Mateus 28, a partir do versículo 16: Seguiram os 11 discípulos para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes designara. E quando viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Nesse texto que a gente encontra a grande comissão, onde nós somos comissionados, toda a igreja é comissionada ou tem uma missão. Foi o último grande desafio que Jesus deu aos seus discípulos ali de forma presencial e para nós também na questão atemporal. Então, a atribuição é de fazer discípulos de todas as nações da terra, obedecendo essa missão de batizar, de ensiná-los a obedecer. Não foi exclusivamente para aqueles 11 discípulos. Não foi só para eles, porque ali Judas já tinha se extraviado, já tinha infelizmente se perdido. A Bíblia deixa clara que esse ensinamento e essa missão, essa comissão é para todos os cristãos. A missão principal da igreja é essa, a grande comissão: ir, pregar, fazer discípulo, batizar, ensinar a guardar a palavra de Deus. Através da pregação da palavra, do evangelismo, das missões, através do nosso dia a dia, nós podemos ir cumprindo essa grande comissão, alcançando aqueles que não conhecem o evangelho e formar neles o caráter de Cristo para que eles possam viver uma vida com Deus, uma vida de santidade. Deus não quer que ninguém se perca. Deus não quer que os seus amigos, seus parentes, Deus não quer que as pessoas que você nem conheça, Deus não quer que ninguém se perca, senão que todas essas pessoas tenham oportunidade de se arrepender e desfrutar da eternidade no céu.
Mas como elas farão isso? Romanos diz lá, como virão se não há quem pregue? Como virão se não há quem pregue? Se nós que já conhecemos da verdade não nos levantarmos para cumprirmos a grande comissão, como os que não conhecem ouvirão? Então, leia por favor 2 Pedro capítulo 3, versículo 9. Olha só, Deus quer que todos conheçam e por isso nós não podemos pensar que essa missão de fazer discípulos, que a grande comissão, é só uma tarefa para os cristãos do passado, de forma nenhuma. Ou é algo só para os pastores, missionários? Não, de forma nenhuma. Todos os cristãos, em todas as partes do mundo, têm a grande comissão como uma obrigação de vida aqui nessa terra. Nós devemos ser fiéis a Deus, procurando a salvação dos perdidos. Uma das formas de nós demonstrarmos nossa fidelidade ao Senhor é se preocupando com os perdidos até a volta de Jesus. Agora, no que consiste a grande comissão? O título desse texto aí de Mateus 28, a partir do 18, é a grande comissão. O que consiste? O que é isso? Ela consiste em pregar a palavra, as boas novas, a salvação em todos os lugares da terra. Ou seja, onde você estiver, onde eu estiver, nós precisamos pregar as boas novas da salvação. Mas não somente pregar, é capacitar, ensinar a outras pessoas. E esse anúncio da obra de Cristo tem o desafio de ensinar e capacitar aqueles que ainda não servem para uma vida com Deus. Para que eles possam entender que precisam ter uma vida com Deus, mas também ensiná-los que eles precisam servir a Deus em algum ministério, nem que seja eles de dar continuidade à pregação do Evangelho. Nós precisamos, como cristãos hoje, assumir a nossa posição na grande comissão. E a grande comissão, ela está fundamentada em 4 princípios que sugerem ação. 4 princípios que vão nos pedir ação. Primeiro princípio, ide, portanto. Perceba que a palavra ide está no imperativo e significa basicamente ir de um lugar para o outro, movimentar-se, sair daqui para pregar os que estão perdidos aqui. Então, a mensagem por trás desse mandamento, ide, é que nós somos responsáveis para que outros escutem, possam escutar a mensagem de salvação. Ide, portanto, ide. A vontade de Deus é que uma vez que você recebeu a mensagem de salvação, reconheceu Jesus como seu Salvador, você é portador dessa mensagem. Você também deve levar essa mensagem. Você também deve estar pronto para compartilhar essa mensagem. Eu quero deixar claro com você que para compartilhar essa mensagem não precisa de seminário, não precisa ser pastor, não precisa ser missionário. Você só precisa ser alguém alcançado por Jesus. Se eu fui alcançado, eu preciso transmitir essa mesma mensagem que me alcançou. De forma simples. Como essa mensagem me alcançou? Eu estava perdido, minha família destruída, mas Jesus mudou. Essa é uma mensagem de salvação. Olha só, eu não sei como você está, mas eu estava perdido, minha família destruída, e Jesus mudou a minha família, e Ele pode fazer com você também. Isso é pregação do Evangelho. Oswald Smith, em um dos seus livros, Paixão por Almas e outro, O Clamor do Mundo, ele vai dizer: um cristão que não evangeliza precisa ser evangelizado. Se nós que temos a mensagem não nos tornamos portadores e transmitimos essa mensagem ainda não nos alcançou. Então, nós precisamos cumprir o id. Segundo princípio, fazei discípulos de todas as nações. Perceba que ela sugere uma generalidade, alcançar em todos os espaços da terra. Ela não se limita ao espaço geográfico da minha igreja, em todos os lugares do mundo.
onde eu estiver passeando, trabalhando, fazendo uma obra missionária, eu devo me preocupar em pregar e fazer discípulos em todas as nações. Então, essa é uma questão que onde houver alguém, precisa ter alguém lá ensinando o Evangelho, pregando o Evangelho. Por isso a importância de missionários. Talvez você não vá lá nos ribeirinhos do Amazonas, lá na China, talvez você não seja chamado para ir para o Nordeste, onde a religiosidade, a idolatria impera, mas talvez você possa também ser um patrocinador de um missionário que está lá, um intercessor de um missionário que está lá. Então nós podemos também participar dessa forma, mas essa forma não nos exime da responsabilidade de pregar onde nós estivermos. Ah não, eu já patrocino um missionário, já estou cumprindo o ID. Isso não é cumprir o ID, isso é participar de quem está cumprindo. Eu cumpro o ID quando eu prego. Então você precisa ir fazer discípulos de todas as nações. O seu discípulo pode ser um filho seu, pode ser um vizinho, um colega de trabalho, de escola, que você vai ensiná-lo sobre as verdades do Evangelho. E as verdades do Evangelho, elas não são somente ensinadas a gente precisar abrir a Bíblia e pregar. Aqui está escrito, não somente isso. Se nós tivermos oportunidade para isso, é maravilhoso. Mas com o nosso testemunho e aplicando princípios da palavra no nosso dia a dia, nós estamos ensinando a verdade do Evangelho. Acontece uma situação, a gente pode dizer, poxa, ó, essa situação a Bíblia diz que a gente deve agir assim, assim, assim. Age dessa forma, você vai ver como é que as coisas vão mudar. Isso é pregação do Evangelho na sua forma mais pura e simples e poderosa. Então o desejo de Deus é alcançar o mundo e que todos conheçam o nosso Salvador, Jesus. E Ele vai usar a minha vida e a sua vida para isso. Terceiro princípio dessa grande comissão, batizando-os. O batismo representa uma mudança de vida que demonstra o arrependimento. Quando uma pessoa se batiza, ela está falando para todo mundo: eu me arrependi da vida que eu levava e a partir de hoje eu quero levar uma nova vida em Jesus. A partir de hoje eu quero viver uma nova vida. Eu sou uma nova pessoa. Através do batismo nós estamos mostrando a nossa necessidade ao mundo natural e ao mundo espiritual. Eu preciso de Deus e eu nasci de novo, declarando abertamente que agora eu pertenço a uma família da fé. Eu pertenço a uma família da fé. Então, não é todo mundo que pode sair por aí batizando. Ah, então eu vou pregar e tem que batizar também. O batismo e a Santa Ceia são sacramentos ministrados por pastores, mas nós encaminhamos, todo cristão encaminha os outros até esse ponto. E amanhã, se você tiver um chamado pastoral, você vai ter a oportunidade de também celebrar esses sacramentos, que é o batismo e a Santa Ceia. E o batismo a gente faz ele em nome da Trindade, batizando-os. Jesus falou, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós estamos declarando que a partir de hoje as práticas cristãs estão sujeitas à inspiração e ao cuidado do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E a partir de agora a gente vai seguir a direção disso, dessa prática, dessa cultura cristã na nossa vida através da palavra do Senhor. E o quarto princípio da grande comissão, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. A natureza do ensino é a transformação. Quando a gente aprende, a gente vai sendo transformado. À medida que a gente aprende, nós vamos sendo transformados. Por isso que esse tempo que nós estamos tendo discipulado ao longo dessas aulas, nós estamos sendo transformados. Talvez você não sinta, mas o mundo espiritual já pode ver a sua transformação e o seu crescimento. Quando nós participamos da escola bíblica dominical, que é um tempo de ensinamento, quando nós participamos de um discipulado, que é um tempo de ensinamento, nós não estamos vendo, mas a transformação no nosso interior está acontecendo. Nós já não somos mais os mesmos.
E dentro dessa questão de transmitir, de ensinar tudo que nós temos aprendido pela palavra, nós vamos transmitindo o legado de Cristo, que é continuar fazendo a obra, que é perseverar em meio às dores, que é praticar os princípios eternos e verdadeiros da palavra. Perceba que Jesus começou com 12, um se extraviou, ficou com 11, deu essa missão para 11, desses 11, ali estavam 120 no Pentecostes, depois 3.000, 5.000, 8.000, esse número foi aumentando, aumentou de uma forma proporcional que se tornou incontável. Hoje somos milhões e milhões e milhões em todo o mundo, mas começou com Jesus transmitindo a 11, a 12, depois a 11. E agora, à medida que... Por que chegou até mim e até você? Porque alguém obedeceu essa ordem. Porque vários continuaram obedecendo essa ordem de pregar, de fazer discípulos em todas as nações, de batizar e de ensinar a guardar. Alguém me ensinou, hoje estou aqui ensinando a você para que você continue ensinando a outros. Esse princípio ele vai passando de um para o outro e vai alcançando pessoas, famílias e famílias sendo transformadas, porque pessoas ouvem e obedecem à grande comissão. E depois desses 4 princípios que a gente se dispõe a praticar da grande comissão, dentro da grande comissão há uma promessa para mim e para você. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século, até tudo acabar, até a volta de Jesus. E essa é uma promessa que Jesus nos garante enquanto a gente cumpre a missão. A presença dele não vai nos abandonar. Pode se tornar muito difícil, pode parecer que não tem ninguém conosco, mas Jesus estará. Jesus estará com você. Então a gente precisa entender que o trabalho, que o serviço, que a missão de Deus é um trabalho que a gente não faz sozinho. A gente tem a companhia de quem mandou a gente fazer, do próprio Jesus. Através do seu Espírito Santo, ele vai nos guiar, nos inspirar, nos capacitar a compartilhar e alcançar os perdidos. Olha, não existe privilégio maior do que ter a companhia do Mestre conosco, mas para isso você precisa se dispor a fazer, praticar, cumprir a grande comissão. Agora, a grande comissão é para quem? Ela foi dada inicialmente aos discípulos que estavam ali pessoalmente com Jesus durante o ministério. Depois toda a igreja deve ou deveria assumir essa missão. Essa missão de buscar os perdidos, de alcançar os perdidos, é para toda a igreja de Jesus. É algo que todos os que fazem parte da igreja devem fazer, tanto de forma coletiva, nos trabalhos missionários que a igreja, que a nossa igreja, que a sua igreja faz de forma coletiva, quanto de forma individual no nosso dia a dia. Nós temos essa missão. Ah, mas o meu pastor, ou lá na minha igreja, nunca pediram. Você tem essa missão enquanto cristão. Ah, de vez em quando só que tem evangelismo na minha igreja, mas tem gente perdida perto de você o tempo todo. Então, é uma missão para todos nós, como corpo de Cristo. Com certeza você tem algo a oferecer ao Senhor para cumprir a grande comissão. Agora, onde nós vamos fazer isso? Ela não está limitada a um lugar. Onde houver alguém, ali precisa de um servo do Senhor para cumprir a grande comissão. Onde houver alguém, ali precisa de um servo. E o Senhor espera isso de mim e de você. Nós não podemos ver alguém perdido indo para o inferno e não nos preocuparmos. Olha, há uma marca muito latente na vida daquele que é um discípulo, porque ele se determina a viver pela missão. Ele se determina a viver pela missão. Um discípulo, ele tem como característica, ele é obediente. Ele é um servo. Ele vive em santidade. Leia aí o que está escrito, por favor, em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo de número 21.
Ele quer viver em santidade para o seu mestre, para aquele que o tem, para ele ser útil nas mãos do Senhor. Uma outra característica do discípulo, ele é consciente da presença de Deus na sua vida. Uma outra característica do discípulo, ele mantém um firme compromisso com a igreja que ele faz parte. Há um movimento muito forte que é o dos desigrejados. E são aqueles que não têm uma igreja e não têm compromisso com a igreja. Ele não diz minha igreja, ele diz a igreja que eu vou. Não é a minha igreja, é a igreja que eu vou. Um discípulo, ele tem um compromisso com a igreja. Ele trabalha, ele mantém, ele ora, ele tem um compromisso com a igreja. Ele ama a obra de Deus. E um discípulo é aquele que se envolve na grande comissão. Então, existe uma diferença entre o discípulo e o simpatizante. É uma diferença muito grande. O simpatizante é aquele que pensa conhecer a Deus e acha que as coisas de Deus são algo interessante. Isso é muito interessante. De vez em quando eu gosto de conhecer, estudar a Bíblia, conhecer, mas ele não é capaz e não tem disposição para se envolver na grande comissão, testemunhando, testificando, falando da sua fé para os perdidos. O nível de compromisso do simpatizante com a vida cristã é muito superficial. Ele prefere às vezes agradar os outros, agradar a si mesmo, do que agradar a Jesus. Esse é o simpatizante. Esse é o simpatizante. Leia o que está escrito, por favor, em Marcos capítulo 14, versículo 5. Olha aí, ele está aqui, coberto, mas por dentro não tem nada. Ele tem um lençol, esse jovem ele era coberto com lençol, mas quando tiraram o lençol dele, ele não tinha nada. Ele teve que fugir. Quando tira aquilo que está nos cobrindo, o que nós temos para mostrar para as pessoas? Nós temos que mostrar as nossas vestimentas, a nossa armadura de Deus, as novas vestes que estão sobre nós, como diz lá em Apocalipse. Um discípulo é aquele que toma a decisão de ser um imitador de Cristo e obedecer, pagando o preço para ser um discípulo, para ser um imitador. Ele tem compromisso com a verdade, ele é leal, ele é íntegro, ele vive consciente da sua dependência de Deus, mas também da palavra de Deus. Esse é o discípulo. Esse temos que ser eu e você, consciente da dependência da palavra. Eu preciso ler a Bíblia. Esse é um discípulo. Ama fazer a vontade de Deus, e a vontade de Deus está acima de qualquer coisa, qualquer pessoa, qualquer outra vontade. Ele ama agradar a Deus, mesmo que isso seja sacrificial a Ele. Porque quando a gente agrada a Deus, pode ser um sacrifício para nós hoje, mas vai ser muito melhor para nós amanhã. Pode ter certeza que eu falo para você por experiência própria. Então, nós, mesmo diante de decisões difíceis, como discípulos que queremos ser, temos que abandonar essa vida de simpatizante, viver na superfície, frequentar a igreja por ser mais um esquentando o banco, como se diz. Não, nós precisamos nos tornar um discípulo e cumprir a grande comissão de Jesus. Cumprir a grande comissão deixada por Jesus. Nós precisamos cumprir essa grande comissão. Agora, pastor, como é que eu quero deixar de ser um simpatizante e me tornar um discípulo? Como eu faço para me tornar um discípulo? Deixa eu te dar alguns conselhos práticos. Peça a Deus em oração: Senhor, me transforma num discípulo. Eu quero deixar de ser um simpatizante, só frequentar a igreja. Eu quero ser alguém, um discípulo, alguém que obedece a palavra e cumpre a grande comissão. Segundo conselho, seja determinado. Porque se converter num discípulo, num seguidor de Cristo, está acima de qualquer circunstância e vai requerer de você uma determinação muito forte. Porque os prazeres da vida vão te convidar a abandonar as coisas desse mundo. As dificuldades de ser um seguidor, um discípulo, vão te convidar a abandonar. Mas seja determinado. Seja determinado, porque no final vale a pena. Vale a pena. Terceiro conselho,
Procure na igreja um líder, um conselheiro que vai te ajudar no processo de crescimento. Nunca ande sozinho na sua caminhada cristã. Nunca ande sozinho. A Bíblia vai dizer que Jesus enviou de 2 em 2. Isso no Novo Testamento, mas no Velho Testamento já vai dizer isso também. É melhor serem 2 do que 1, porque se um cair, o outro levanta. A Bíblia vai dizer que nós precisamos estar acompanhados. No Antigo Testamento, a Bíblia é repleta de discípulo e discipulador. Eliseu era discípulo de Elias. Depois Eliseu se tornou um discipulador, discipulou Geazi, teve outros discípulos. Nós precisamos ter um líder, um conselheiro, um mentor, um discipulador, assim como também precisamos fazer discípulos. E dentro, quando nós entendemos essa questão, nós abrimos o nosso coração para aquele que está cuidando de nós, porque eles vão nos ajudar e talvez seja necessário abandonar algumas práticas, alguns costumes, alguns pensamentos que não são saudáveis. Um deles é um pensamento de independência, de viver sozinho com Jesus. Não, isso não existe na caminhada cristã. Todos nós precisamos de alguém. Quarto conselho, faça um compromisso com a Bíblia. Um verdadeiro discípulo conhece o seu mestre e só é possível conhecer Jesus através da palavra. A oração e a palavra. Qual é mais importante, pastor? A oração e a palavra. Alguém já fez essa pergunta para um grande herói da fé no passado e ele respondeu: o que é mais importante para um pássaro? A asa direita ou a asa esquerda? Sem o pássaro não voa. Sem a oração não voa. Sem a palavra não voa. E o pássaro só voa com as 2 asas. Você precisa tanto da palavra quanto da oração. Faça um compromisso de conhecer o seu mestre. Faça um compromisso. Leia, por favor, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo de número 16 e 17. Olha o que está escrito aí. Toda a Escritura é inspirada por Deus para nos instruir, para nos repreender, nos corrigir, para que a gente seja habilitado para toda boa obra. E o quinto conselho para nós nos tornarmos um discípulo: estabeleça um compromisso com a sua família da fé, com a sua igreja. Um discípulo é consciente da necessidade permanente de procurar e adorar a Deus em conjunto com outras pessoas. Em conjunto com outras pessoas. Faça um compromisso com isso, com a sua família espiritual, de ajudar, de servir. Faça esse compromisso. Leia o que está escrito em Hebreus 10, 25. Olha aí. Não deixe de congregar. Não deixe de congregar. Alguns tiveram essa prática, mas nós discípulos não. Nós estamos na congregação. Tem culto, tem oração, tem um trabalho, nós estamos em comunhão. Tem comunhão, lazer, nós estamos juntos. Não deixe. Isso vai nos ajudar a tornarmos um discípulo de Cristo. Nós precisamos ser, porque o discípulo, ele vai cumprir a grande comissão. Essa grande comissão, ela é um mandamento, uma missão para mim, para você e para toda a igreja. Para nós, enquanto igreja de forma coletiva, mas para mim e para você, enquanto corpo de Cristo de forma individual, enquanto cristão de forma individual, nós precisamos cumprir a grande comissão. E como eu falei, isso é muito simples, essa tarefa é para todos nós. O seu testemunho, junto com os princípios da palavra, já é uma grande pregação poderosa do Evangelho. Nós precisamos cumprir a grande comissão. A volta de Jesus está muito próxima e o que nós vamos apresentar, quais serão os nossos frutos apresentados quando Jesus voltar? O que nós teremos nas mãos quando Jesus voltar? Se Jesus, que é o nosso mestre, ele entrou no céu já com frutos, que é levando o ladrão da cruz, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Ele já entrou, ele evangelizou a todos nós, mas ele já entrou com frutos nas suas mãos. E nós, quem nós temos evangelizado? Será que você já evangelizou alguém?
Será que alguém que você evangelizou já foi até o batismo, está na igreja hoje? Se não, isso precisa ser uma missão de vida. Eu preciso evangelizar alguém e ver essa pessoa se batizando e depois se tornando um discípulo e permanecendo. Esse é um fruto da minha missão. Olha, eu posso te garantir, não tem prazer maior do que você ver alguém que você evangelizou, que você se preocupou, que orou, que você cumpriu a grande comissão na vida dele, essa pessoa sendo transformada, se batizando e mudando de vida. Quando nós fazemos isso, nós estamos cumprindo, seguindo os passos de Jesus, cumprindo a grande comissão. Isso é para mim e para você. Se una aos milhares de cristãos que cumprem a grande comissão, que são discípulos de Jesus. Nós estamos aqui nos tornando discípulo, andando nos passos de Jesus. Curta, comente e compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder essa semana ainda. Faça um compromisso com você de pregar o Evangelho para alguém. Comece e o Senhor estará com você te acompanhando nessa missão. Deus abençoe a sua vida, a sua casa. A gente se encontra na próxima aula. Deus abençoe.